Bendito Deus, Pai Santo e querido que está nos céus, nós te louvamos. Bendizemos, meu Senhor, pela tua bondade, suplicamos o teu amor, o teu perdão, a tua graça, pedimos pelos nossos irmãos que estão conosco neste horário. Ó Senhor, abençoa e guarda os meus irmãos. Abençoa, meu Senhor, toda a nossa audiência, nossas programações. Abençoa os nossos irmãos na escola bíblica dominical. Guarda, Senhor, o teu povo em todo lugar. Nos dá graça, Senhor, e prazer na tua lei. Nos capacita, Senhor, para fazer a tua obra e nos dá alegria em contribuir. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para trazer a nossa contribuição à Escola Bíblica Dominical. Seus alunos, professores, superintendentes, na verdade, uma contribuição valiosa para quem tem prazer na palavra, no aprendizado, e a gente faz isso sempre com muita alegria. Eu tenho muito prazer nisto que eu faço. É um trabalho bem interessante na minha avaliação. Eu comecei a ajudar em 1971 e até agora me mantenho. Quando eu não sou aluno, sou professor. Quando eu não estou ensinando, estou aprendendo. Acho maravilhoso contribuir com a Igreja do Senhor Jesus, principalmente no que diz respeito à formação dos crentes. Vivemos uma calamidade, o Brasil é uma nação cristã sem Cristo. Nação cristã dos ídolos. Depois a nação cristã das poucas igrejas tradicionais esvaziadas, por causa da tradição pesada, muita gente tinha horror ao evangelho e a família não tinha liberdade para ouvir o evangelho, não tinha. Eu conheço situações ainda nos dias de hoje, que o sujeito não vai à igreja, não assume o compromisso, porque o pai e a mãe ainda estão vivos, de tão inimigos que são da palavra de Deus. Então, nesta nossa complexa sociedade, nesta nossa realidade, que em parte para mim é brutal, uma nação dita cristã e despreza as escrituras, os de origem romana, eu até avalio com uma certa positividade o seu horror pela escritura, porque a escritura é terrível, com idólatra, com feiticeiro, com bandido, com ladrão. As escrituras não encorajam o crime. Idolatria é um crime diabólico, é uma coisa terrível, que tira Deus e coloca o ídolo, o santo. Então, eu até admito que esses que não têm formação bíblica, a formação é cristã sem Cristo, cristão do Senhor morto, seguidor do Sagrado Coração, coisas assim, mas indivíduos da igreja evangélica, indivíduos batizados nas águas, alguns até que alegam ter recebido o revestimento, a dotação dos dons espirituais, conforme acreditamos, e eu sou testemunha fiel e ocular, do poder do Espírito Santo nos dias de hoje, na minha experiência, que começou em 1900, a experiência com falar em línguas foi em 1975, eu já tinha 6 anos de fé, mas admitir hoje que a igreja está em crise porque não querem mais a palavra é um terror para mim. Mas assim, mesmo assim, a gente sabe que tem a escola bíblica dominical é vigorosa em alguns lugares, tem pastores que estão presentes, dão a sua contribuição, o seu apoio, o seu exemplo, que é uma coisa necessária. O obreiro dá exemplo, a fazer valer a importância do aprendizado. E, portanto, nós estamos na 13ª lição do trimestre, a última lição do trimestre, e o tema é Seja um mordomo fiel. Seja um mordomo fiel. Seja um mordomo. Mordomo é servidor, e quanto a ser fiel, é realmente um desafio.
se um mordomo servir a Deus com fidelidade no contexto de corrupção, de negação, de alegações outras, e também de uma letalidade espiritual muito grande. Tem muita gente morrendo na fé. O sujeito morre espiritual e adota um sistema. Então, é um negócio meio sério. Mas a gente vai aqui. Uma hora eu estou na sombra e outra hora sob o sol da justiça. Louvo a Deus porque me mantenho de pé. Estou vivo. Estou pelejando, estou aqui. E não mudo com facilidade, não. Sou meio lajeiro. Então, o nosso tema, seja um mordomo fiel. Texto áureo. E o seu senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 21. Verdade prática. Os crentes que fielmente zelam pela vida cristã serão gloriosamente recompensados. A revelação de Deus a Daniel sobre isto foi grandiosa. Daniel, um príncipe que virou escravo, virou servo, e naquela sua experiência terrível, tudo leva a crer que ele sofreu castração, ele foi muito humilhado, teve o seu nome mudado, ele foi obrigado a engolir a cultura pagã dos caldeus. Mas ele continuou fiel. E a sua experiência foi se prolongando, digamos, dos 16 aos 90, mais ou menos isso, tempo que ele fica lá pelo cativeiro, o tempo que ninguém sabe, né, com quantos anos ele morreu, mas ele morreu bastante idoso. E neste período ele se manteve fiel. Sofreu horrores, mas foi fiel. E a promessa do Deus fiel era: continua, Daniel, a sua sorte está no fim dos dias. É maravilhoso. A leitura em classe, meus amados, é Lucas capítulo 12, versículos 36 a 38, e no mesmo capítulo, versículos 42 a 46. Eu sempre faço toda a leitura porque eu penso nos irmãos que não leem, eu penso nos que não têm o material, e de qualquer forma faz parte de mim. Primeiro, eu estou dando aula na minha congregação, estou diante dos meus alunos e eu não tenho preguiça para nada, o tempo é importante para mim, mas também é para você, e a gente vai em frente. A leitura, Lucas 12 e 36. E sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a seu tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas, se aquele servo disser em seu coração: o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que ele não espera, e numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e lhe dará a sua sorte com os infiéis. Bendito Deus, Pai Celestial, estamos em Tua presença. Lemos a Tua palavra e suplicamos pelos nossos irmãos. Abençoa toda a Tua igreja em toda a terra, guarda os Teus ministros, os professores, os escritores.
Ó Senhor, todos aqueles que produzem o bom material para a Escola Bíblica Dominical e os nossos amados irmãos cooperadores conosco, os superintendentes, professores e os alunos, Pai, que eles possam ter amor, possam sentir a graça, Senhor, de participar deste maravilhoso trabalho que é a Escola Bíblica Dominical. Querido Pai, ouve a nossa oração. Nós oramos, Pai, e agradecemos em o santo nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o texto bíblico em si já é algo maravilhoso. Eu poderia ficar só com o texto bíblico e aqui desenvolver o tema, mas eu faço questão de fazer a leitura dos comentários, porque é muito bom a gente se ater e valorizar o trabalho dos nossos irmãos. Os ministros de Deus se aplicam ao trabalho e fazem um trabalho muito bom, e nós não temos outra alternativa, pelo menos agindo decentemente, do que encorajar isto e também dar exemplo. Eu estou aqui no melzinho. Eu já escrevi algumas coisas e vendi e passei para frente. Escrevi dois livros textos. E é tão bom quando as pessoas conhecem o material da gente, e usa e valoriza e tal. É muito bom. Portanto, justiça seja feita. Vamos fazer a leitura do comentário do nosso cooperador com a Escola Bíblica Dominical, o pastor que faz o trabalho brilhante, o pastor Elinaldo Renovato, que fez um trabalho brilhante em vários trimestres. Ele é um cooperador incansável na Escola Bíblica Dominical. Então vamos para a introdução. Cada crente foi chamado a ser um servo fiel. Não é preciso ter cargo ministerial para isso. Nesta última lição, veremos que o nosso Deus espera encontrar-nos servindo prudente e amorosamente, multiplicando os talentos que Ele nos concedeu. Que em Cristo nos achemos fiéis na presença do Pai Celeste. Jesus em breve virá. Esta mensagem tem sido bem esquecida. Não é uma mensagem pautada com facilidade nas igrejas, na atualidade. Vivemos uma situação muito séria e as igrejas têm desenvolvido muito seus conceitos de doutrina e patrimônio e tem esquecido do céu, tem esquecido do arrebatamento. Muitos não pregam isto, mas nós não podemos silenciar. Então, o primeiro tópico aqui é o que Deus espera de seus mordomos. Mordomos são servos na sociedade, são homens contratados para administrar casas, sítios, fazendas, escritórios. Dependendo da empresa, tem aquele encarregado das demandas do dia a dia. Uma pessoa que é encarregado por manter as contas em dia, a despensa, quando se trata de alguma empresa que serve refeição, alguma coisa assim. Então, o mordomo não é só no filme americano, não é só no filme europeu. O mordomo, mesmo que não seja tratado assim, é aquele administrador que as empresas, as famílias, as instituições têm com responsabilidade regular de manter funcionando todos os, digamos, tudo que for necessário. Os mordomos são indivíduos que fazem funcionar. Agora, usa-se linguagem muito atualizada, tem muita coisa diferenciada e diferente realmente, mas
nós vamos pela linguagem da Escritura, porque mordomia é o tema. Que sejam prudentes na espera do Senhor. Lucas 12, 37. Na parábola do servo vigilante, o destaque está sobre os servos que esperam pelo seu Senhor de maneira atenta. Semelhantemente, a parábola das 10 virgens conta que havia 2 grupos delas. O primeiro era caracterizado pelas virgens prudentes. Eram 5 virgens prudentes que tinham, além de estarem atentas, tinham lâmpadas com reserva. Elas tinham reserva de azeite. Eram prudentes que aguardavam o noivo a qualquer momento para as bodas. O segundo, pelas que não tinham azeite suficiente para a chegada do noivo. De modo semelhante, a Igreja de Cristo anseia pelo seu Senhor. Mas, no dia em que ele arrebatar a igreja, 2 grupos serão destacados. Os que vão subir, muito raramente se escuta isto. Eu visito pouco, ando pouco. Mas do que eu escuto, pouco se vê, pouco se ouve. Então ele fala aqui, os que vão subir no arrebatamento e os que vão ficar na grande tribulação. A igreja fiel espera o Senhor a qualquer momento. A igreja que crê. Eu sou crente, na nossa igreja, evangélica e tal, mas não crê. Não crê. Não, isso aqui já foi, já era, já passou, isso aqui é figurado. Esses indivíduos modernos, quase tudo para ele é sentido figurado. Não, isso aqui é sentido figurado. Eu acho que a morte é figurada, tudo é figurado. Não, disfarçando que não são descrentes. Mas é descrença mesmo, é incredulidade. O item 2 diz, que esperem o Senhor com prontidão. As 5 moças que tinham suas lâmpadas e tinham azeite para um eventual retardamento naquele cerimonial. Como era uma experiência da cultura oriental, os matrimônios no Oriente, eles eram prolongados. Havia uma festa na casa do noivo e uma festa na casa da noiva. Nem sempre era assim, mas quando se tratava de uma família tradicional, com recursos, com isso, haviam assim. Então, tinha uma festa na casa da noiva e uma festa na casa do noivo. Ou, às vezes, combinavam fazer a festa só na casa da noiva. Aí o noivo vinha e ele era esperado ansiosamente, aguardado ansiosamente. Então, por isso é que o texto é tão importante para nós e o comentário também. Na parábola do servo vigilante, o Senhor esperava achar os seus servos de prontidão, para que quando ele batesse a porta, imediatamente eles a abrissem. Assim também, a parábola das virgens prudentes mostra que elas estavam prontas, sabendo que a qualquer momento o esposo, entre aspas aqui, porque é noivo mesmo, chegaria. Esse é o ânimo que nosso Senhor deseja encontrar quando de sua vinda. Os servos de Cristo precisam estar preparados como mordomos fiéis, chamados a militar legitimamente. Militar é lutar, é agir, é trabalhar. Legitimamente, 2 Timóteo 2,5. Não sejamos negligentes como as virgens loucas, Mateus 25:3. Sejamos prudentes, vigilantes, amorosos. Jesus breve voltará. Ele diz na introdução, Jesus em breve virá. Aqui, na conclusão desse segundo item, ele diz, Jesus em breve voltará. A igreja não deveria perder este tema. Nós não deveríamos perder este tema.
perder ou negligenciar. Negligenciar já é grave. Negligenciar já é grave. O terceiro item desse primeiro tópico é: esperem a recompensa do Senhor. Todo mordomo era assalariado, a sua recompensa era um salário. Alguns indivíduos eram contratados. Ao chegar, era feito aquele acordo verbal. Tantas peças de prata, tantas mudas de roupa, além do cotidiano que fosse necessário para o cotidiano, envolvendo, claro, o alimento. E as pessoas já sabiam, eu terei, durante o período da minha mordomia, eu terei anualmente, digamos, 30 peças de ouro, ou 70 peças de prata, mas 3 vestes, 3 túnicas, e assim por diante. Eram feitos assim no Oriente. A cultura oriental tem muito o que passar para a cultura ocidental. E a Bíblia Sagrada é uma riquíssima fonte de informações. Eu acho maravilhoso. Então, concluindo aqui o primeiro tópico, no terceiro item diz: a palavra de Deus declara: bem-aventurados aqueles servos, os quais o Senhor, quando vier, achar vigiando. Achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa e chegando-se os servirá. Lucas 12:37. Que honra será quando nas bodas do Cordeiro fomos servidos por Cristo nos céus. No céu. Os servos verdadeiramente fiéis honram o nome de Cristo. Lá, isso é doutrina, isso faz parte. Os verdadeiros mordomos, os servos fiéis, honram a Cristo no lar, honram a Cristo no trabalho e nas mais diferentes esferas da sociedade. Sim, o Rei nos recompensará. O Senhor, na sua grandeza, bondade e fidelidade, ele deixa claro isso nos 2 testamentos. O apóstolo Paulo, doutor da igreja, doutor dos gentios, ele diz: o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não é vão, ou seja, ninguém trabalha para Deus sem recompensa. Existem muitas recompensas. Muitas recompensas. Todos nós temos uma recompensa. As recompensas podem ser, na verdade, produzidas, apresentadas de muitas maneiras. O Senhor, ele reparte como ele quer. E além da bondade da revelação do Senhor. Quando Pedro e os demais perguntaram: Senhor, nós temos deixado tudo, e o que teremos? O que vai acontecer? E ele disse: não tem ninguém. Não há ninguém que tenha deixado casa, pai, mãe, propriedades, por amor de mim, que não sejam recompensados, que não recebam 100 vezes tanto. Olha como a recompensa é profunda. Que não recebam 100 vezes tanto nesta vida e depois a vida eterna. Então, a recompensa é valioso o modus de recompensar do Senhor. Aqui nós temos, no segundo tópico, meus amados, as características. As características do mordomo infiel. Mordomo infiel. A parábola denuncia o comportamento do mordomo infiel ante a iminente vinda do Senhor. O que o mordomo infiel faz? Ele não espera que o Senhor em breve venha. O mordomo infiel simplesmente conjectura em seu coração: meu Senhor tarda em vir. O mordomo infiel, ele não tem ansiedade
ele não tem desejo, ele não alimenta este sentimento que o Senhor está chegando e que ele está prestes a receber o benefício. Ele não faz isso. Então, ele cogita na sua mente, no seu coração, meu Senhor tarda em vir. Essa imagem tipifica o crente que não se preocupa com a vinda imediata de Jesus, que agora é maioria. Nós somos péssimos em estatística, e quase todo o Brasil parece que tem assim, uma mania estatística. Rapaz, 100%, 90%, não, 30% da população. Nós não sabemos, mas pela negligência na pregação, pela falta de fraternidade nas organizações, igrejas que se quebram em 3, 4 pedaços, convenções mantidas de uma forma igual sindicato de perversos. Uma vergonha. E esta vergonha não é um mal só assembleano. Esta vergonha, ela faz parte, esta vergonha, ela está realmente arraigada nas instituições da nossa nação. O cara parece que ele é perverso na escola como aluno, ele é perverso na faculdade como universitário, ele é perverso lá na OAB como advogado, aí ele ingressa na igreja evangélica e traz a perversidade. Quando ele assume nossas igrejas, quando ele assume nossas convenções, aí a gente vai conhecer um bicho de perto. É algo muito ruim. Alguém diz isto? Isso é muito antiético, isso é muito triste, isso é muito ruim. Ô negro grosseiro, ô negócio. Esse cara, eu perder tempo ouvir um macho desse, um cara desse. Bom, tenta esconder a lua com um pano, tenta esconder o sol com uma peneira, tenta confinar o mar dentro de um balde que você pode até eliminar essas coisas que eu estou dizendo. É tão difícil esconder este mal quanto seria difícil colocar o oceano dentro de um balde, um recipiente qualquer. Porque salta aos olhos a irresponsabilidade, a perversidade, a ganância, a sagacidade de homens religiosos. Não são cristãos verdadeiramente convertidos, são religiosos. Então, é ruim ouvir, mas é pior fazer. E é trágico ser vítima deles. Ainda neste primeiro item, aqui do segundo tópico, essa imagem é típica, ou tipifica o crente que não se preocupa com a vinda de Jesus. Ele não tem prazer, não tem amor, não tem. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. Mateus 24 e 44. Sua vinda pegará muita gente desprevenida. Muita gente vai ser apanhada de surpresa. E falta de informes não é. A Bíblia informa muito bem. O Senhor Jesus foi profundamente didático, ensinando a respeito disso. O segundo item aqui é: ele espanca outros servos. Ah, como eu sou testemunha de espancamentos. Ele espanca, ele ofende, ele agride, ele impede. Está numa posição que tem certo poder, ele impede que o outro ande, que o outro suba um degrau, ele impede. Não é um mordomo fiel. Quem age desta natureza não age como um mordomo fiel. Um mordomo fiel não entrava o caminhar do outro, ele não embaraça, ele não põe tropeço
diante dos pequeninos. E quando acontece involuntariamente, ele se redime, ele pede perdão, pede desculpas, ele age exatamente diferente, mostrando que ele não é perverso. Ele caiu numa perversão, mas não é perverso. Ele fez o mal, mas não é maldoso. Ele caiu numa tentação, mas ele não é um contumaz rebelde. Então, eu gosto muito, meus irmãos, das Escrituras, gosto muito desta nossa forma natural, bem simples de aprender e ensinar. Faço isto com muita tranquilidade, não me preocupa o mal-estar dos adversários, não me preocupa a censura dos grandes líderes, dos homens justos, porque tem muitos, somos obrigados a reconhecer aquele justo que para ele está tudo bem. Eu, conversando com um irmão, com um pastor amável, e me referindo a um outro que já não está entre nós e era muito amável, dizendo, e naquele tempo era o pastor fulano olhando para o céu e a gente fazendo o que queria. Porque houve uma época assim. O pastor fulano olhando para o céu, porque não se preocupava praticamente com a coisa na terra, e a gente fazendo do jeito que a gente entendesse, porque tinha esta liberdade e acima da liberdade a necessidade de fazer alguma coisa no mundo dos que estavam parados, petrificados, sem fazer coisa nenhuma. Eu sou deste tempo. E eu fiz, eu agi, eu decidi, eu criei, eu inventei. E eu louvo a Deus, porque o que eu fiz, o que eu inventei, o que eu criei, hoje é tocado, é tangido, é mantido por outros. Eu não faço mais. Em determinadas situações, até gostaria de estar, mas devido à conjuntura eu não faço. E eu vejo outros fazendo e me alegro, eu me sinto muito bem. Você nem sabe que aquilo ali foi uma das minhas ideias, foi uma das minhas criações, foi uma das minhas contribuições à Igreja do Senhor Jesus. Então, é bom, meus irmãos, a gente saber e é bom a gente fazer. Então, esse indivíduo, que aqui é mencionado no segundo item do segundo tópico, ele espanca os outros. A parábola também revela que o mau servo abusa de sua missão, passando a maltratar os outros servos de seu senhor. Ele não, ou melhor, ele passa a tratá-los com rigor, tirânico e autoritarismo. Aqui está falando de gente grande. Aqui está falando de gente grande. Porque Zezinho, Pezinho, coitadinho, bichinho, não tem essa cacife para usar de autoritarismo. O quê? Quem não tem autoridade não usa. Quem usa de autoritarismo é quem tem autoridade, que descamba da autoridade para o autoritarismo. Então, aqui, ele é autoritarismo, espancando-os com palavras e atitudes brutais. Isto acontece com líderes, acontece com pastores de igreja, com pastores de convenção, com pastores de missões, pastores de órgãos, N órgãos que foram criados. A igreja produziu tantas coisas, tantas entidades, tantas estruturas, que hoje ela se torna refém. Eu acho trágico, tétrico, mas é uma realidade. Quantas pessoas já não deixaram o nosso meio por causa de tal comportamento? Uma das qualidades do mordomo fiel é o amor e o acolhimento. Mordomo fiel é acolhedor. Ele demonstra amor, ele aprendeu a amar, ele demonstra amor. Uma das características do mordomo fiel é acolhimento. Ele tem gratidão por ter sido acolhido e ele sabe acolher. Ele tem esta predisposição para amar, para abraçar, porque certamente ele vivencia o que ele recebeu. Irmãos, é maravilhoso quando nós realmente vivemos o que nós aprendemos. Aprendi a viver.
aprendi a amar, aprendi a servir, aprendi a ser franco. Eu aprendi com Cristo, está lá nas Escrituras, que o vosso falar seja sim, sim, ou não, não. Então, esta maneira corrupta de ação, eu não posso dizer sim, porque se eu disser sim, eu vou ofender aquele lá que queria que eu dissesse não. Então, eu vou dizer sim para esse aqui e não para aquele. Eu vou dizer não para aquele, sim para este. Aí eu fico com o pé no mundo, o pé na igreja, eu fico com o pé na razão e um pé no abismo, eu falo uma frase verdadeira e uma outra frase eu começo a filosofar, eu começo a dizer coisas que não têm sentido, para esconder uma realidade. Os judeus, eu sou apaixonado pela Bíblia, pelo judeu, pelo judaísmo, meu mestre é judeu, o meu salvador é judeu. Eu digo porque Jesus continua. Jesus Cristo continua, ele é da tribo de Judá, é da casa de Davi, ele é judeu. O lado humano do Filho de Deus é judeu. E eu amo o judeu. Então, aprendendo isto na palavra do Senhor, a gente não muda. E o judeu tradicional, o judeu perseguido, o judeu que teve... o judeu sofreu demais, continua sofrendo. Os judeus sofrem em muitos lugares, os judeus são rejeitados em muitos lugares e tal. E o judeu, devido ao mundo todo estar contra eles, eu, na condição de um pequeno professor, eu me exponho muito, eu me exponho perigosamente. Mas eu atribuo a maior desgraça, as maiores desgraças dos judeus no Ocidente ao catolicismo. O catolicismo criou o verbo judiar. Eu digo catolicismo porque o Ocidente já era católico. Agora é caótico, mas já foi católico. E eles criaram o verbo judiar. E o que é judiar? Judiar vem de judeu. E por que judiação? Toda essa perversão da fé romana, da religião romana, visando arruinar ainda mais a sorte dos judeus, fez com que os judeus usassem de subterfúgios. E na filosofia dos judeus, né, eles arranjavam resposta para o que ele não queria responder. Davam respostas. Então, o judeu passou a sofismar sobre quase todos os temas da existência. Eu passei a sofismar, eu aprendi a sofismar. Por necessidade, eu estou sofismando, vou sofismar isso assim. E tem uns exemplos bem interessantes. O judeu foi alugar um apartamento e lá tinha umas regras. Não tinha, pela estrutura de playground, de ambiente de festa, não tinha, era um espaço relativamente pequeno e não deveria ter acesso àqueles imóveis quem tivesse mais de 2 filhos. O judeu tinha 4 e resolveu, eu vou morar aqui, eu quero morar aqui, então vou. Como é que você vai fazer? Vai negar? Não, não vou negar, não. Eu vou lá e vou fechar o contrato. E foi com 2 filhos. Pegou a mulher, chamou a esposa e disse, você vai para o cemitério visitar o sepulcro de nossos pais e eu vou para a imobiliária com 2 meninos. Ela levou 2 para o cemitério e ele levou 2 para a imobiliária. Eu ouvi isso de um judeu. E lá ele disse, eu vim fechar o contrato, eu já falei, mas eu vim fechar o contrato. E depois, fala da sua família. Disse, a minha família, eu, a mulher e 4 filhos. Eu, a mulher e 4 filhos. Ela está no cemitério com 2 e eu com esses 2 aqui, para alugar o apartamento.
Ele induziu o funcionário da imobiliária a acreditar que a mulher estava morta no cemitério, enterrada com 2 filhos. Ele não disse. Então, isso é uma forma de sofismar. Eu estou aqui com meus 2 filhos para fechar o contrato. A mulher está no cemitério com 2. Então, sofismando, eles mesmo depois brincam, riem com a situação. Sofismar, você diz uma coisa querendo dizer outra. Então, mas no Evangelho não tem lugar para sofisma. O Evangelho, Jesus disse, você fala a verdade e não precisa estar jurando. Ah, eu vou jurar pela minha cabeça não está com nada. Eu vou jurar pelo céu, o céu é inatingível. Eu vou jurar pela... O Brasil jura pela honra. A honra da mãe, a honra da filha, a honra disto, a honra daquilo. O Brasil hoje tem pouca honra. Mas mesmo assim ainda tem gente jurando pela honra. Então, é falar a verdade, não precisa sofismar, mentir, enganar ninguém. E isso agrada? Eu não sei, mas pelo menos é bíblico falar a verdade. O terceiro item aqui do segundo tópico, meus irmãos, é a forma do segundo, ou melhor, a forma do servo agir. Ele age de modo irresponsável. Isso aqui é um servo infiel, um mordomo infiel. Ele age irresponsavelmente. O mau servo, abusando de sua posição, envolve-se com atitudes ilícitas e impróprias para quem é considerado ou comissionado pelo seu senhor. Eu recebo uma comissão de Deus, eu recebo... Comissão não é dinheiro, não. Comissão é uma função, uma missão. Eu recebo uma missão do Senhor e, enquanto eu exerço a minha missão, eu piso um, maltrato outro, aborreço outro, crio problemas. É praticamente impossível alguém administrar e não aborrecer, porque tem as ingerências. Tem as ingerências. Tem os pedidos que não têm fundamento. Tem as intromissões. Eu quero que seja feito assim. Todo mundo quer que seja feito de alguma forma. E quem está administrando não pode ir pela cabeça dos outros. Tem que ir pela razão e pela coerência. Nem sempre a minha razão e a minha coerência é reconhecida por quem queria que fosse diferente. O maior exemplo hoje é o novo governo no Brasil. Este indivíduo entrou aí no meio de uma... Primeiro passa 26, 28 anos no meio de uma ratazana. Sai da ratazana com mandato eletivo e vai para uma situação executiva como presidente. Mas os vícios ali estão tão enraizados, tão arraigados, que é muito difícil. Então, não querem reconhecer a autoridade dele, não querem reconhecer a eleição dele, não querem reconhecer o direito dele. E eu não sei aonde isso vai, não sei em que vai dar. Mas, na verdade, toda liderança séria, segura, é combatida por quem é perverso, por quem não é sério, por quem gosta do jeitinho. O jeitinho brasileiro é jeitinho do mundo bandido. O jeitinho brasileiro é o jeitinho de bandido em qualquer lugar. Você mente, você engana, você frauda. Isso não é coisa digna em lugar nenhum. Aonde se faz isso é banditismo, é perversidade, é maldade. E quem age assim sempre vai combater alguém sério. E esta atitude de combate à seriedade acontece por infelicidade hoje dentro das igrejas. Eu tenho um filho na graça, muito amado, quero bem, morro de amor por ele. Tem aquela história, eu não morro de amor por ele, eu morro de amor por ele. E ele é muito parecido comigo, não é meu filho biológico, é meu filho na graça, tenho um profundo respeito, muito carinho por ele, pela esposa, pelos 2 filhos. E ele trabalhando numa empresa interessante, uma empresa grande, pessoas de nível, e um sujeito estava, ele envolvido no ministério da gente, e o sujeito comentou com ele sobre uma grande vergonha, uma grande decepção lá na base eclesiástica dele. Aí ele disse, rapaz, você
assim, tão sério, tão interessante, tão zeloso da igreja. Você era para estar numa igreja como... Aí mencionou a Assembleia de Deus, que é a minha igreja, a minha alma mater. Ele mencionou a minha igreja e não sei se falou da minha congregação, mas mencionou a minha alma mater, que é a Assembleia de Deus. Aí o sujeito disse, não, a Assembleia de Deus é muito rígida, muito séria. Ele disse, o problema dele lá era com o pastor. Aí o meu filho disse, quer dizer, você quer um pastor sério, mas não quer uma igreja séria? Você despreza, você rejeita a Assembleia de Deus porque é muito séria. Ele está reclamando porque o seu pastor não é sério. O cara aprendeu comigo da paetada, não? Bate de um lado, bate do outro. Geralmente, quem age assim, bate dos dois lados, que é para ajeitar, porque se bater só de um lado, deixa torto. Então, é necessário seriedade. Se é necessário nas outras áreas, nas outras searas, imagina na seara do Senhor, na seara de Deus. Então, meus irmãos, é muito bom. O sujeito recebe uma posição, mas não zela. O velho, o indivíduo lá, às vezes envelhece, mas a canalice também envelhece. A corrupção também envelhece. A precipitação também envelhece. Então, a situação do sujeito está numa posição honrosa, mas não se preza, não honra. E ele diz aqui que ele age irresponsavelmente. O mau servo, abusando da sua posição, envolve-se em atitudes ilícitas, impróprias para quem é comissionado pelo Senhor, entregando-se aos vícios, à embriaguez. A pior embriaguez é a embriaguez do poder. A Bíblia diz, o vinho é escarnecedor, e a bebida forte é alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Provérbio, capítulo 20, versículo 2. Aqui é um sentido espiritual, muito embora em Provérbio falasse de bebida forte mesmo, o vinho fermentado, e ele aproveitou para dar aqui uma pincelada nos que bebem socialmente, porque o cara começa tomando uma taça de vinho e depois vira um pinguço. Eu conheço pessoas que foram produtivas dentro da minha alma mater, da Assembleia de Deus, e foram depois, se lançaram fora com pinguços. A prudência cristã leva-nos a abster de bebidas alcoólicas de qualquer espécie. A experiência demonstra que os riscos de um descaminho é grande para quem faz uso do álcool. Ele aproveitou e falou literalmente aqui sobre este grande problema, que não é um problema isolado. Todas as igrejas teve algum problema com alguém que saiu de uma forma indigna e triste do caminho do Senhor para enveredar no vício. O terceiro tópico aqui é as qualidades do mordomo fiel. Primeira qualidade, fidelidade. Uma das virtudes do mordomo fiel da parábola é justamente a sua fidelidade, que pode ser definida como a qualidade ou caráter de quem é fiel, lealdade, firmeza e constância. Eu combato muito a inconstância. Tem muita gente inconstante em nossas igrejas. Eu já tive a infelicidade de conviver com inconstantes que nunca chegaram, nunca deram fruto. Eles até enganam a gente. Eles começam, a gente até se anima. Opa, vai sair, vai frutificar, vai dar certo. Aí, 10 passos à frente, vê que não foi. E é muito triste. Eu não me abato, não. Eu me dedico de fato e de direito a quem quer aprender, a quem se dedica, a quem quer estar junto. Eu faço com muito prazer e como se fosse a melhor coisa da minha vida e como se realmente eu pudesse ver o futuro. Mas
eu já tive algumas decepções de pessoas que começaram muito bem e terminaram muito mal, ou ainda estão muito mal. Então, o terceiro tópico, falando desta fidelidade. No Apocalipse, Jesus disse: nada temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Diante das dificuldades e das perseguições, Deus chama o cristão para ser-lhe fiel em todas as coisas. Não desista, seja perseverante. Eu sou mais do que perseverante, eu sou obstinado. Porque o perseverante, ele pode simplesmente continuar a sua carreira, a sua caminhada com desenvoltura, sem nenhum embaraço, mas até ter o primeiro problema, até ter a primeira oposição, até ser confrontado. Às vezes ele está andando tão bem, aí vem o confronto, ele é confrontado, ele é colocado numa posição de, digamos, de desconforto, e ele perde o ânimo, perde o pique, perde a coragem de lutar por aquilo ali e continuar. Eu desconheço. O pior é que eu digo, não houve ninguém, não reconheço autoridade, autoritarismo, não reconheço nada que me prenda, que me domine, que venha me barrar. Eu posso até não ser o fiel mordomo da Escritura, mas eu sou mais obstinado do que o que se possa imaginar. Quando eu admito que estou agindo corretamente, quando eu admito que estou fazendo fundamentadamente nas Escrituras, quando a situação requer atitude. Eu sou tão obstinado que às vezes eu me vejo como realmente um bruto, animal daqueles que pode passar e morrer, mas não recua. Eu passo. Talvez uma atitude da jumenta do Balaão. A jumenta do Balaão viu o vulto lá na frente, um anjo materializado diante dela, e o jumento do profeta não viu. O profeta jumento não viu, mas a jumenta dele viu. Então, eu acho que essa questão não me prende, não me pega, não. Falta de atitude, de determinação. Eu chego a ser obstinado. Então, primeira qualidade nesse terceiro tópico é a fidelidade. A segunda é a prudência. Nisto eu tenho ainda algumas lições a aprender, a absorver. Prudência. Outra qualidade apresentada na parábola é a prudência. A virtude de quem age com moderação e com medimento, evitando erros e danos, tanto para si quanto para o seu semelhante. Eu sempre, sem nenhuma dificuldade, sempre me preocupei mais com o semelhante do que comigo. Não sei se é porque me achava assim meio seguro, meio durão, e o couro grosso, às vezes, brincando com amigos, eu não tenho pele, eu tenho é casca. Então, couro grosso, bastante resistente, cabeça adubada, respostas prontas, e eu enfrento com clareza e até bravura em muitas coisas. Mas me preocupa mais o próximo do que a mim mesmo. Se a tomada de decisão tiver uma pitada de imprudência que possa ser prejudicial a outro, eu penso duas vezes. Se esta coisa possa só me atingir, como eu já estou macerado, passado e repassado, nesta casca de alho aí, então, se envolver só a mim, eu ajo mais rápido.
Mas aí eu penso, eu tenho esposa, eu tenho filhos, eu tenho história, eu tenho igreja, eu tenho irmãos, eu tenho alunos, eu tenho filhos na graça, filhos tenros, eu tenho alguns que são muito mais seguros do que eu, e tenho alguns tenros que estão na fase do aprendizado, na fase do crescimento, não dá para comer pau e pedra. Então, esta questão aqui eu levo a efeito. A questão do semelhante. Quantos ministérios não têm sido destruídos por falta de prudência, principalmente no falar. Tiago aconselha-nos: sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Eu não dou lugar à ira com facilidade, não. Mas quando a razão pede, eu também sei, eu também tenho garras. Havendo razão, já mostrei em algumas situações. Outro dia, quando eu completei 50 anos de fé, uma festa bonita que fizeram para mim e tal, e eu agradecendo tudo, disse: meus irmãos, eu quero fazer uma promessa solene. Agradecer a Deus por esses 50 anos, agradecer a vocês por esta festa, pelo reconhecimento e confessar. Faria tudo de novo se houvesse tempo e oportunidade. Se houvesse oportunidade e tempo, até a parte negativa destas 5 décadas eu repetiria. Eu briguei algumas vezes. Mas por uma questão tão justa dentro da organização, dentro da Igreja do Senhor Jesus, e para defender nomes, para defender honras, para defender ministros, para defender pequeninos, para defender a instituição, eu faria tudo de novo. Jurei solenemente. Até o lado negativo dessas 5 décadas eu repetiria se houvesse oportunidade e tempo. Eu fui muito atuante. Não é prudente falar de si, mas só para ficar registrado, que eu estou registrando o resto da minha vida, pode ser que seja hoje o último dia. Eu levei uma comissão para o meu pastor presidente, uma comissão de pessoas. Comissão, né? A pessoa só pensa em dinheiro, comissão, vende e ganha comissão. Mas eu levei uma comissão de pessoas para o meu pastor presidente. Eu levei 50 pessoas. Eu fui com mais 50. Não eram 49 mais eu, era 50 comigo. 51. Era 50 pessoas que eu levei para o gabinete pastoral, para denunciar uma família que se passava por boa, numa igreja maravilhosa que eu já tinha passado 15 anos, sei quantos anos, e eles estavam prejudicando. E eu fiz uma reunião de 2 horas com todo o ministério presente e uma comissão de 50 pessoas. Foi a maior coisa que eu fiz. E chamou a atenção porque sempre havia comissão para tirar lideranças. E a minha comissão foi para evitar que o meu líder saísse, porque ele estava sendo injustiçado. Eu sofri horrores por causa daquela atitude. Foi a pior coisa que me aconteceu em 50 anos. E se houvesse oportunidade, necessidade e tempo, eu faria de novo. Claro, se eu tivesse credibilidade de levar 50 para uma comissão, como uma comissão, para depor. Então, não tem nada a... Não, isso eu não faria de novo, faria sim. Tudo que aconteceu na minha atuação na igreja, se houvesse necessidade, se houvesse oportunidade, houvesse tempo, faria de novo.
para ver como eu sou. Isso é só para assegurar a vocês que eu sou obstinado. Deu para confiar? Deu para ver? Eu sou realmente obstinado. Então, meus irmãos, o Tiago disse, seja tardio em irar-se. Eu não me iro com facilidade, mas também não desisto sem solucionar. Nas palavras do sábio Salomão, quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Provérbios 16, 16b. 3, aqui é o terceiro item do terceiro tópico para a gente concluir. Para a conclusão, diz assim, constituído pelo seu Senhor. Quem constitui posições e ministérios na obra de Deus é o próprio Deus. É o que revela a parábola do Divino Mestre. Nosso Senhor não comissiona interesseiros. Isso aqui está empestado, as igrejas estão empestadas deles. Nosso Senhor não comissiona interesseiros, está assim de interesseiros. Nosso Senhor não comissiona ambiciosos, está assim de ambiciosos. Nosso Senhor não comissiona prepotentes, está assim de prepotentes. E diante de interesseiros, ambiciosos e prepotentes, qualquer um é vítima. Então, seja sólido, seja sóbrio, seja forte, haja biblicamente e vá em frente. Mordomia e fidelidade não é sinônimo de frouxidão. Eu não afrouxo. Nunca afrouxei. Então, vá em frente. Faça a coisa certa, ensine coerentemente, trate coerentemente e, se for necessário, corrija seriamente. Corrija com fidelidade também. A fidelidade não é artigo de luxo. A fidelidade é artigo de sobrevivência. Aprendeu? Gostou desta? Anote. A fidelidade não é artigo de luxo. Se eu fosse você, escrevi. A fidelidade não é artigo de luxo. A fidelidade é artigo de sobrevivência. Louvado seja o Senhor. Ele comissiona santos para o santo ministério, homens que, como Paulo, se entregam de corpo e alma ao Salvador amado. Gálatas 1:1. É preciso estar no centro da vontade de Deus. Por isso, estejamos firmados na Bíblia Sagrada, para termos um ministério cristocêntrico, no qual Cristo seja o centro de tudo. O ministério cristocêntrico já está dizendo, Cristo é a base. Cristo é a sustentação. Cristo é a cobertura. Cristo é tudo em todos. A conclusão diz assim, a parábola contada pelo Senhor Jesus diz respeito a todos nós. A palavra de Deus nos alerta. Virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera e numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. Meus queridos irmãos, o que é o galardão do infiel? Condenação, reprovação, banimento, maldição eterna. Então, servos, pessoas batizadas nas águas, batizadas no Espírito Santo, brigando com quem vai, insultando, caluniando, mentindo, fraudando, vai receber galardão de infiel. É trágico, mas não tem escapatória. Galardão de infiel é o que a palavra de Deus está dizendo, diz para nós. Glória ao nome de Jesus. Agora vamos ouvir o finalzinho aqui. E o servo que soube a vontade de seu senhor e não se aprontou, servo desordenado, preguiçoso, relaxado, remanchão, um dia vai, um dia não, um dia pão, um dia não, um dia fé, um dia ré, um passo para frente, um para trás. Este servo, olha o que ele espera, chibata.
não se aprontou, nem fez conforme a vontade de seu Senhor, esse será castigado com muitos açoites. Lucas 12, 46 e 47. Castigado com muitos açoites. A vinda do Filho do Homem é certa, que ele nos encontre fiéis, prudentes e vigilantes para o arrebatamento. Maranatá. Maranatá. Ora vem, Senhor Jesus. Maranatá. Ora vem, Senhor Jesus. E esta referência de Lucas 12, 46 e 47, para a gente fazer a oração final. E, meus queridos irmãos, a voz da Bíblia, a autoridade da Bíblia, a palavra do Senhor. Lucas 12, 46. Virá o Senhor daquele servo, no dia em que ele não espera, e na hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Aqui, integralmente. Os versículos integralmente. Não tem necessidade de adicionar, nem se põe nem se tira. É a palavra de Deus que recomenda fidelidade e serviço, amor à causa, e nós, fazendo assim, seremos recompensados. O nosso Senhor é justo e maravilhoso e não tem a menor possibilidade de um servo fiel não receber o galardão. Deus abençoe você. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu ministério. Deus continue trabalhando. Vamos deixar o Senhor falar conosco e falar por nós. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, Senhor da glória, nós te louvamos pela tua bondade. Obrigado pela igreja, obrigado pelos meus irmãos, dá graça e vitória a cada um. Abençoa todos os meus irmãos, professores, alunos, superintendentes, líderes, escritores, tradutores das escrituras, a tua igreja santa em toda a terra. Pai bondoso, Pai querido, ouve a nossa oração. Nós oramos, nós agradecemos em o santo nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos trazendo uma nova contribuição à Escola Bíblica Dominical. Deus vos abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.